Por quê? Por que Jesus precisa voltar? Por que é tão importante que ele retorne à terra? Para condenar os ímpios. Os apóstolos e o credo niceno nos lembram que Cristo virá julgar os vivos e os mortos. Isso é fundamental para o término desses tempos malignos. A história deve terminar com um dia de julgamento. A injustiça da vida exige isso. É injusto que os maus prosperem e os inocentes sofram. A maioria dos crimes passa despercebida e sem punição. Caráter pessoal e circunstância, integridade e prosperidade, santidade e alegria parecem ter pouco em comum. Instintivamente, sabemos que o bem deve ser recompensado e o mal punido. A justiça de Deus exige isso. Sua bondade não pode ser questionada se ele nunca corrigir o mal que permitiu. Se ele realmente é o Rei do Universo, ele também assume a responsabilidade de juiz. Se é verdade que ninguém zomba de Deus, pois o que o homem semeia, também ceifará, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então deve haver um dia de julgamento, quando todas as contas são ajustadas e todas as dívidas são pagas. Por que um dia de julgamento? Porque a morte é o fim das oportunidades e corrige a diferença entre o bem e o mal. Por que não é cada um julgado no momento da morte? Mas em vez disso, deve esperar até que toda a raça humana esteja diante dele. Lucas capítulo 16, versículo 26 afirma: E além de tudo, entre nós e vocês, há um grande abismo. Então aqueles que querem passar daqui para vocês não podem, nem podem cruzar de lá para nós. Deus deve ser justificado publicamente. Deve ser visto que ele é justo em suas decisões sobre nosso destino. Ele foi frequentemente acusado de injustiça. Essas acusações devem ser refutadas para que todos, como Abraão, possam dizer: não deveria o juiz de toda a terra fazer justiça? Conforme está em Gênesis capítulo 18, versículo 25. Você não faria tal coisa, destruindo o justo com o ímpio. Assim o justo seria tratado como o ímpio. Você certamente não faria isso. Não deveria o juiz de toda a terra fazer justiça? Porque Jesus teve que ser justificado publicamente. Sua crucificação foi a maior injustiça, o dia mais sombrio de toda a história humana. A última vez que o mundo o viu foi como um criminoso envergonhado. Todos devem estar presentes para ver como o julgamento muda, porque o povo de Deus deve ser justificado publicamente. Eles escolheram o lado de Deus e da verdade, mas neste mundo maligno, por sua posição, muitas vezes pagaram com suas vidas. São essas pessoas a quem Jesus chama de seus irmãos e irmãs, que devem ser honrados na presença daqueles que os trataram com ódio e condenação. Hebreus capítulo 2, versículo 11 diz: Porque aquele que os torna santos e aqueles que são tornados santos são da mesma família. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Mateus capítulo 25, versículo 40 afirma: O rei responderá: Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então virá o dia em que a justiça será feita. Todo ser humano tem dois eventos futuros, nenhum dos quais pode ser anotado em uma agenda ou calendário. O primeiro é diferente para todos. O segundo é o mesmo para todos. E como é destinado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso enfrentar o julgamento, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 27. Muitos pensam que isso acontecerá no céu, talvez devido ao equívoco de que todos vão para o céu depois da morte. Os cristãos confundem o trono em Apocalipse, capítulos 4 e 5, com o grande trono branco em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Um é o trono de Deus no céu, e o outro é o trono de Cristo na terra. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 diz: Vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele. A terra e os céus fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. As pessoas serão julgadas aqui na terra. Este é o lugar onde elas viveram em pecado. É onde seu destino será decidido. Como um Deus santo permitiria que pecadores entrassem no céu, mesmo que por um dia? Certamente muitos já morreram e terão que ser ressuscitados para comparecer perante o julgamento. A Bíblia espera a ressurreição dos ímpios e dos justos. Daniel capítulo 12, versículo 2 afirma: Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. João capítulo 5, versículo 29 diz:
e sairão. Aqueles que praticaram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15, informa: E tenho a mesma esperança em Deus como estes homens, de que haverá uma ressurreição dos justos e dos injustos. Um dia, todas as almas falecidas serão liberadas para serem reencarnadas, independentemente de como tenham sido sepultadas, queimadas ou perdidas no mar. Todos ressuscitarão diante de seu juiz na terra, como está escrito no Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 e 13. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme estava registrado nos livros. O Novo Testamento nos ensina que haverá duas ressurreições separadas por um milênio. Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6 declara: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Eles não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa nem nas mãos. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo 1000 anos. Os demais mortos não voltaram a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Na verdade, quando contamos o primeiro domingo de Páscoa, há 3 ressurreições. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 23 a 24 afirma: Mas cada um em sua própria ordem. Cristo, o primeiro a ressuscitar. Depois, quando ele vier, os que pertencem a ele. Depois o fim virá, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de destruir todo o domínio, autoridade e poder. As pessoas serão julgadas por um homem. Isso é uma grande surpresa para aqueles que esperavam que Deus fosse o juiz, mas ele confiou essa responsabilidade a um de nós. Atos capítulo 17, versículo 31 diz: Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 afirma: E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assentava. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, nos lembra que: Porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Durante todo o seu ministério, Jesus assegurou que ele tinha o poder de decidir o destino eterno das nações e indivíduos. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23 afirma: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: Nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus capítulo 13, versículos 41 a 43 declara: O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles recolherão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que fazem o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. E Mateus capítulo 25, versículos 30 a 33 informa: E lance aquele servo inútil nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Tal afirmação pode ser explicada de uma das 3 maneiras. Ele estava louco, ele era mau, ou ele era Deus. Ele estava louco, mentiroso ou Senhor. Apenas se ele fosse o Deus homem, divino e humano ao mesmo tempo, ele seria qualificado para julgar a todos. Ele já fez tudo o que podia para nos proteger do julgamento. Devido à sua natureza dupla, Jesus traz justiça perfeita. Sua humanidade lhe permite compreender. Ele viveu em nosso mundo, sob nossas pressões, com nossas tentações, sem vantagens e ainda assim sem pecado. Sua origem divina lhe dá conhecimento. Ele nos conhece por dentro e por fora, nossos pecados ocultos, palavras impensadas, motivos ocultos e emoções mais profundas. Seus julgamentos serão justos. Por outro lado, ele levará em consideração o nosso conhecimento e nossa ignorância,
do que é certo e errado aos olhos de Deus. A Bíblia claramente diz que seremos julgados pela luz que recebemos, seja essa luz a plena luz do Evangelho, a meia luz dos 10 mandamentos, ou a luz menor através da criação exterior e da consciência interior. Romanos capítulo 1, versículo 20 afirma: desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua natureza divina, têm sido claramente vistos, sendo entendidos através do que foi feito, de modo que as pessoas são indesculpáveis. Romanos capítulo 2, versículos 12 a 16 declara: todos os que pecaram sem a lei também perecerão sem a lei, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei, pois não são os ouvintes da lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei que serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente coisas que estão na lei, eles são uma lei para si mesmos, mesmo que não tenham a lei. Eles mostram que os requisitos da lei estão escritos em seus corações, testemunhados pela consciência deles, e seus pensamentos alternadamente acusando-os, ou até mesmo defendendo-os. Isso ocorrerá no dia em que Deus julgará os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, conforme o meu Evangelho. Por outro lado, toda a nossa vida será revelada. Todo pensamento, palavra e ação. Romanos capítulo 2, versículo 6 informa: Deus recompensará cada pessoa de acordo com o que fez. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que é devido pelas coisas feitas enquanto estava no corpo, sejam boas ou más. Tudo está escrito nos livros que serão abertos naquele dia. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 afirma: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme estava registrado nos livros. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois da mesma forma que julgares, serás julgado, e com a medida que usares também serás medido. Conforme Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. As Escrituras ensinam que aqueles que creem em Cristo não serão condenados. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2 afirma: portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, nos libertou da lei do pecado e da morte. Porque Jesus já pagou a penalidade por seus pecados. Eles, no entanto, serão julgados. Sua obra para Cristo será testada para determinar recompensas, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15. O credo dos apóstolos se refere a Jesus como o juiz dos vivos e dos mortos. Isso está em harmonia com a Escritura. 1 Pedro capítulo 4, versículo 5 afirma: eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Na verdade, cada geração, desde a primeira até a última, estará viva no dia do juiz. Alguns estarão vivos fisicamente, outros ressuscitarão dentre os mortos. Isso explicará a afirmação de Jesus sobre a geração contemporânea dele. Mateus capítulo 24, versículo 34 afirma: digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas aconteçam. Esse é um longo estudo e se resume ao fato de que um dia todos, de todas as gerações, estarão vivos e serão julgados. Seja justo e receba recompensa, ou seja iníquo e receba castigo. Isso é uma chamada à justiça e à salvação. Reconheça que há um dia de julgamento vindo e prepare-se para ele aceitando a oferta de Jesus de perdão e salvação.